Amém, gente. Deus abençoe. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Estava escutando essa música. Eu tenho um Deus, antes de vir para cá. Minha voz não é tão boa quanto a da Jéssica, mas estava escutando ela e Deus também estava ministrando a minha vida poderosamente. Bom, vocês sabem, irmãos, que a gente está debaixo de uma palavra profética. Qual é a palavra? O ano do despertar hoje. Então, vira para esse leão que está do seu lado e fala assim, ruge aí, irmão, desperta aí. E é sobre isso que eu quero falar. É muito interessante que o apóstolo Ezequiel ele faz uma ligação, né, com o despertar e o tempo de avançar. Porque tem tudo a ver. Para você avançar, você precisa despertar. E tem gente que acha que está acordada é despertar, irmão, mas não é não. Fala comigo de manhã para você ver como é que eu estou. Eu estou de olho aberto, mas não estou despertada. E eu conheço muitas pessoas assim, que estão acordadas, fazem as coisas no automático, mas ainda não se despertaram para o propósito de Deus sobre a vida delas. É tempo de avançar e Deus quer que você desperte para aquilo que Ele tem te chamado, amém? A gente vai falar hoje sobre a história de Ló. Ló foi uma pessoa que precisou ser despertada por Deus. Deus precisou dar um sacode em Jó, porque ele estava vivendo num lugar que tinha muito pecado. E Jó estava ali, não estava sendo despertado para o propósito de Deus. E Deus despertou ele. E é sobre isso que eu quero falar. O tema da mensagem é: o que eu preciso para avançar? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 19, por gentileza. Quando a gente pensa em avançar, irmãos, em despertar, a gente pensa em agir, a gente pensa em sair da inércia. Então, fala para a pessoa que está do seu lado, saia do lugar. Isso aí. Abriu Gênesis 19, diz assim, estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão. Repita comigo, Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou e foi recebê-lo. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, Senhores, estou aqui para servi-lo. Por favor, aceite o meu convite e venha se hospedar na minha casa. Pare aí. A primeira coisa que eu quero falar para você que quer avançar, você precisa tomar iniciativa, irmãos. Aquela cidade estava caindo aos pedaços, cheia de pecado. E Ló estava fazendo o quê? Sentado aonde? No portão da cidade. Às vezes a gente está falando que quer despertar, que quer avançar, está tudo desmoronando ao nosso lado, mas a gente não toma a iniciativa de sair do lugar, de lutar pelo casamento, de fazer coisas diferentes. Deus, Ele tem promessas para a sua vida, mas você precisa tomar a iniciativa e tomar posse dessas promessas. O lugar ali era ruim, Ló tinha que ter tomado a iniciativa de sair, mas ele estava assim, não, está tudo bem, eu estou aqui com a minha família. Está errado, se você quer avançar, você precisa tomar iniciativa. Segunda verdade, os anjos chegam ali naquele lugar com pressa para tirar Ló, vamos embora, quero te tirar daqui. Olha o que Ló faz, gente. Vamos lá no versículo 2. E disse, Senhor, estou aqui para servi-los, aceitem o meu convite, venham se hospedar na minha casa. Naquele tempo de desespero, de querer avançar, de despertar, Ló não tinha pressa, irmão. Eu quero dizer para você, tenha pressa em avançar, tenha pressa em viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Como você vai avançar se Deus está te chamando e você está enrolando e fazer as coisas? O propósito do anjo ao chegar na casa de Ló era tirar ele daquele lugar, não era sentar para fazer jantar. Mas Ló ainda queria ficar ali enrolando. Se você quer avançar na sua vida, tenha pressa, tenha urgência. Deus tem pressa em te fazer feliz. Deus tem pressa em derramar promessas sobre a sua vida. Terceira verdade que me chama muita atenção. Quando a gente começa a ler a história, a gente vai ver que os anjos entraram na casa de Ló e jantaram. E ali no meio do jantar, no versículo 4, versículo 6, no versículo 5, desculpa, as pessoas começaram a bater na porta e falar para sair que queria ter relacionamento com os anjos que estavam ali. E Ló ficou desesperado. E olha o que Ló fez. Ló saiu para falar com os homens e disse, por favor, não façam nada, prestem atenção. Tenho 2 filhas que são virgens. Vou trazê-las aqui fora, façam com elas o que quiserem. Porém, não toque nesses homens. Terceira verdade, quer avançar na sua vida, irmãos? Não negocie princípios. Tem muitas pessoas falando que querem avançar, mas toda hora negociam um princípio.
é um gato daqui, né? Um gato de luz, é um pecado oculto daqui. Ninguém avança assim não, irmão. O mal que você faz, aquilo errado que você faz, lá na frente você vai colher. As pessoas declaram, eu quero viver o novo de Deus, eu quero avançar, mas vive negociando a palavra. Eu brinco muito com a Alana e tenho falado isso com os jovens. Aquilo que é a palavra de Deus não é discutível. Aquilo que é princípio a gente não se discute. Opinião pessoal a gente pode, né? Cada um respeitar a sua, mas palavra, irmão, palavra a gente não negocia. Se tem princípios de Deus, se tem palavra de Deus sobre a sua vida, não negocie, faça aquilo que é correto. Eu e a minha casa, nós somos dizimistas desde que a gente se converteu. E a gente ensina isso para o Davi. Meu avô vive dando um dinheirinho para o Davi. O Davi dá dízimo. Aí ele fala assim, quanto você deu? Ah, dei R$2. Meu avô vai lá e dá, tipo assim, o dinheiro para ele não ficar sem. Mas aí ele dá e o Davi dá dízimo de novo. Isso é um princípio da nossa casa, não adianta. Não negocie princípios, pecado a gente não se negocia, querido. O que é errado você precisa afastar da sua vida. Você precisa falar, não, eu não faço. Ah, você não faz gato de luz nesse calor? Não, irmão, não faço não. Eu passo calor, fico no ventilador, mas não faço. Porque é princípios do Senhor. E naquele momento ali, Ló queria negociar um princípio. Ló falou assim, toma aqui minhas 2 filhas virgens, faz o que você quiser com elas. Na hora que a gente fica no desespero, às vezes a gente quer quebrar o princípio de Deus, mas quando você quebra o princípio de Deus, você não avança, você não desperta. Saia da inércia, é tempo de você avançar. E ninguém avança quebrando os princípios de Deus. Outra verdade... Versículo 15 e 16. Gente, no meio daquela confusão, né? Deus já tinha declarado que ia destruir a cidade. Olha o que acontece. De madrugada, os anjos insistiram com Ló. Arrume-se depressa. Pegue a sua mulher, suas filhas e saia daqui para que não morra. A cidade será destruída. E ele estava demorando. Repita comigo. Demorando. Os anjos tiveram que pegar a mão de Ló, da sua mulher e das suas filhas e levar para fora da cidade. Deus tem pressa em nos abençoar, mas às vezes a gente fica procrastinando. Sabe, você tem que abrir mão do pecado hoje. Você fala, não, só mais essa vez. Ao invés de você se arrepender hoje, você fala, não, só dessa vez que eu vou fazer. Está errado, querido. Está errado. Se Deus está te chamando para avançar, não fique procrastinando. Não fique adiando as coisas. Sabe por que você não vive a promessa de Deus? Porque você está procrastinando. Talvez você fique pensando assim, poxa, já queria estar vivendo essa promessa na minha vida. E por que você não está? Porque você está procrastinando. O anjo teve que pegar na mão de lá e falar, meu filho, sai que eu vou destruir a cidade. E Deus está tendo compaixão de você. E às vezes Deus está falando, meu filho, faça, meu filho, mude. Faça agora, não deixe para amanhã. Mude o teu comportamento, se arrependa hoje. E você está, não, amanhã. Só mais essa bebidinha, só mais essa vez. Não faça isso, querido. Não fique procrastinando. Ninguém avança assim. Ninguém vai se despertar assim, deixando as coisas para amanhã. Deus tem urgência em te fazer feliz. Deus tem urgência que você viva as promessas dele. E sabe quem é a pessoa que fica adiando isso? Você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você. Você. Quando você não faz aquilo que Deus está mandando. Quando você fica teimando em fazer uma coisa e Deus fala, faz isso, você fica teimando e não faz. Não faça isso. Quinta verdade, seja obediente. Quem é que tem dificuldade de obedecer? Levanta a mão. Povo obediente dessa igreja, né? O pastor está representado com essas ovelhas. Versículo 17. Então um dos anjos disse a Ló, agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás nem para este vale. Fuja para a montanha, e senão você vai morrer. Mas Ló respondeu, Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. Aí a gente vai agora para o versículo 23. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu as 2 cidades, acabou com vales, moradores, tudo. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. As pessoas desobedientes, querida, elas não avançam, não. Elas ficam paradas. Elas veem todo mundo conquistando. E elas ficam com a vida parada. Sabe por quê? Porque elas foram desobedientes. Quando você desobedece, tem uma consequência. Eu falo para a Alana assim, o errado é o errado, mesmo que todos façam. E o certo é o certo, mesmo que poucos façam. Obedeça ao Senhor. Deus deu uma orientação
para Ló e para a mulher dele. Ele deu várias, e uma delas era, não olhe para trás. E ela simplesmente desobedeceu. E ela teve a consequência. Quando a gente desobedece, a gente pode até se arrepender, Deus perdoa e tudo mais. Mas existe uma consequência. As pessoas estão vivendo nessa vibe de que Deus é só amor e esquece que é uma consequência, querido. Ninguém avança sendo desobediente. A consequência vai te alcançar da sua desobediência. E aí você vai ter que viver isso. Então, obedeça. Deus está falando, vá para a direita, vá para a direita. Vá para a esquerda, vá para a esquerda. Não negocie, não negocie. E as pessoas ouvem o que Deus fala porque o véu se rasgou, amém? Então você consegue ouvir o que Deus fala. Quem consegue ouvir, levanta a mão, amém? O véu se rasgou. E aí você fala, se sente no teu espírito, Deus fala, não faça isso. E você vai lá e faz, você é desobediente. Quer me matar quando eu falo para o Davi, não faz isso. Ele vai lá e faz e dá errado. Eu falo, sabe o que foi isso? Desobediência. A desobediência. Deus sabia por que ele falou para não olhar para trás. E ela deveria ter confiado na palavra de Deus. Às vezes Deus te pede uma coisa difícil, mas faça mesmo assim. Porque Ele sabe o que é melhor para você e você não. Então obedeça, independente das circunstâncias. Você precisa ser obediente à palavra de Deus. E sabe o que me chama muita atenção, irmãos? É que ele pediu muitas coisas. Ele pediu, não pare no vale, não faça isso, não faça aquilo e não olhe para trás. E ela desobedeceu logo olhar para trás. Essa é a outra verdade que eu percebo hoje. As pessoas não conseguem avançar porque elas são apegadas demais ao passado. As pessoas não encerram um ciclo, as pessoas não perdoam, as pessoas vivem daquilo que Deus fez lá em 1900 e lá vai bolinha, não tem nenhum testemunho novo. Eu estou pregando hoje sobre a história de Ló. Com essa verdade, a palavra de Deus se renova. O pastor pode vir aqui e pregar tudo de novo, de novo. Você não tem que ficar se apegando às coisas que aconteceu lá atrás. Você tem que deixar Deus fazer algo novo na sua vida. E isso é tanto para coisas boas, tanto para coisas ruins. Às vezes você vê coisas lindas vindo da parte de Deus. Glória a Deus, amém. Mas Deus tem coisas novas para você viver. E tem gente que fica tão preso àquilo ali que não permite que Deus faça as coisas novas. Mas Deus fez isso naquela época. Mas naquela época, e não fez mais nada agora, né? Porque você parou de ter experiência com Deus, você parou de ter vida com Deus. Não faça isso. Não fique se apegando ao passado como testemunho único de vida. Deus quer fazer da sua vida um testemunho diário. Todo dia Ele quer falar contigo e te dar testemunho para você falar para as pessoas. Então não fique apegado tanto nas coisas boas e nas coisas ruins. Por que nas coisas ruins? Eu percebo que as pessoas vivem um tempo se apegando à falta de perdão. Elas se apegam o quê? A picuinha, a amargura do coração, né? Você conversa com a pessoa lembra o que fez lá em 1900 e lá vai fumar. Naquele dia você pegou a minha roupa emprestada e rasgou. Naquele dia você falou isso na minha cara. Naquele dia aconteceu isso. Quem avança assim, irmão? Quem avança assim? Ninguém avança. Você teve um problema no casamento, não perdoou. Quando vim agora, está tentando resgatar o casamento, mas não resolveu essa situação, não liberou o perdão, não vai conseguir avançar no casamento, vai sempre ficar aquela lacuna. Quando eu olho para a mulher de Ló, eu vejo que ela tinha um apego pelaquela cidade e talvez pelo que ela viveu lá, porque ela olha para trás assim, meu Deus, eu vivi ali, e agora? E agora Deus tem coisas novas. Não olhe para trás. Eu não sei o que você viveu, tanto de bom, tanto de ruim. Mas eu quero dizer que Deus, Ele é especialista em fazer coisas novas. Eu já vivi testemunhos incríveis da parte de Deus, mas a oração que eu falo para o Senhor é, eu quero testemunhos novos. E novos, e novos, e novos. Eu quero milagres novos, e novos, e novos. Eu quero vir aqui, irmão, e contar coisas novas para vocês. Eu não posso ficar olhando para o passado, senão eu não vou avançar. E avançar tem a ver com agir. Eu percebo que as pessoas hoje só querem reagir. Se eu pego uma bola e jogo para a pastora e ela agarra, ela está reagindo à minha atitude. Você precisa reagir? Amém, precisa. Mas você também precisa agir. Tomar iniciativa. Começar a fazer as coisas, irmãos. Está precisando de alguma coisa para fazer aqui? Não fique esperando só o pastor falar. Tenha a iniciativa de fazer. É na sua casa, em qualquer lugar. Deus nos chama para se despertar. E as pessoas que estão despertadas, elas estão em movimento. Elas estão saindo da inércia. Onde está precisando? É na recepção, eu vou estar. É nas crianças, eu vou estar. Elas estão tomando a iniciativa.
Não fique se apegando ao passado. Mas no passado eu era líder de sei lá de quê. Então agora eu não posso servir não sei aonde. Não, irmãos. Deus tem coisas novas o tempo todo, em todos os lugares. Entenda bem, a promessa de Deus é sobre a sua vida. Então o ambiente que você está e o lugar que você está vai fluir. Repita comigo, vai fluir. Não é pelo lugar, é por quem você é. Então não se apegue o que Jesus já fez. Amém. O que Ele fez foi lindo. Mas Ele vai fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. E a pergunta que eu faço para você, você tem despertado ou só está acordando? Porque eu percebo uma geração que está acordada, mas está tipo assim no piloto automático. Vem para o culto já no automático, vai para a IBD no automático, vai tudo no automático, mas não está pegando o rumo, sabe? Não está pegando o mistério. Não sabe qual é o propósito, não sabe quem é, não tem identidade. Não faça isso, irmão. Ló o tempo todo olhou aquilo tudo caindo aos pedaços e ele continuou ali. Está ruim no seu casamento? Tome a atitude de fazer dar certo e mudar, irmão. Não fique olhando tudo caindo, não faça isso. Não negocie princípios e não se apegue ao passado. O passado serve, irmãos, para ficar no passado. É por isso que Deus te deu um presente e está almejando um futuro lindo na presença dEle, para que você viva coisas novas. E eu percebo que hoje em dia as pessoas não têm vivido coisas novas. As pessoas olham, né, essa profecia, né, um ano de despertar dos leões. E a gente sabe que Deus não vai deixar de fazer o papel dele, porque Ele nunca deixa. Quem falha somos nós. Ele está com a mão aberta para te despertar. Ele está com a mão aberta para fazer você avançar. E sabe por que isso não está acontecendo? É por causa de você mesmo. É por causa de mim mesmo. Às vezes eu queria que as coisas acontecessem na minha vida. E o Léo virou para mim e falou assim, se você não se movimentar, não vai acontecer. Se você não tomar iniciativa, não vai acontecer. Se Deus não fosse lá pegar Ló, ele ia morrer junto com aquela cidade. Ele ia deixar as coisas, ia ruína, ele ia morrer, ele e a família dele. Está vendo o que está errado? Acorda. Desperte, não fique no piloto automático. Deus não te chamou para ser zumbi gospel, Deus te chamou para ser discípulo. E discípulo avança, discípulo desperta, discípulo não negocia princípio, discípulo vive testemunho diário com Deus. Eu acordei hoje, glória a Deus, Deus já me deu um testemunho, amanhã é outro testemunho. Sabe, eu vejo que as pessoas adoram contar o testemunho alheio. Nossa, tem que ver o que Deus fez na vida do irmão, uma bênção. Tem que escutar aquele testemunho. Mas Deus quer que você conte o seu, irmão. Porque o seu tem a sua lágrima, tem a sua dor, tem a sua humanidade. E Ele está esperando que você conte. E muitas das vezes a gente fica como a mulher de Ló. Deus fala, não olhe para trás. E o que a gente faz? Só uma olhadinha, porque aquele dia foi tão bom. Aquele testemunho foi tão bom, ou então, nossa, aquilo ali foi difícil, não consigo perdoar meu marido. Porque você não sabe o que ele fez. Minha mãe, não posso perdoar. Quando eu nasci ainda, que eu tinha 1 ano, eu lembro do que aconteceu. Olha só, tem gente que guarda desde 1 ano de idade, irmão, você acredita? O Davi fala que ele começou a entender as coisas a partir de 3. Ele fala que de 3 antes, ele não lembra, mas de 3 para cá ele lembra tudo que a gente fala. E tem gente que guarda isso no coração. E sabe quem adoece com isso? Você. Você vê todas as pessoas conquistando as coisas, tendo casamento abençoado, fluindo na vida financeira, prosperando no ministério. E você, como é que você fica? Parado. Às vezes adoecido, com doenças emocionais, às vezes cheio de problema, e às vezes se perguntando, por que, Deus? Por quê? E Deus está te falando, eu tenho pressa em te abençoar. Os anjos tinham pressa em tirar Ló daquele lugar. Deus tem pressa em fazer você avançar. Deus tem pressa em fazer você despertar. E o que você precisa fazer? Você precisa tomar posse disso. Você precisa tomar iniciativa e não olhar para trás. Eu queria que você ficasse de pé agora, nesse momento. Você tem obedecido aquilo que Deus tem falado com você? Você tem ouvido o que Deus tem falado para você? Você tem tomado iniciativa nas coisas que você está vendo que está ruim? Sabe, Deus não te colocou num lugar, num ambiente, para ver as coisas que estão ruim e não fazer nada, não. Deus te colocou lá para você ser luz. Ló, naquele lugar, não era para ele ficar ali na casa, vendo com a família escondido, não. Era para ele fazer a diferença. Deus te chama para fazer a diferença. E quando Deus está te chamando, está falando, como é que tem sido o seu coração?
Você tem perdoado? Ou você tem olhado para trás assim com aquele apego? Talvez você esteja me ouvindo falar e esteja falando assim, poxa, Daiane, mas você não sabe o que aquela pessoa fez, doeu tanto. É difícil perdoar, é difícil olhar para ela com o mesmo carinho, o mesmo amor. Meu irmão, perdão é uma decisão. Eu poderia dizer até que é um princípio. Que a palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar. A gente chega para Deus lá, se achando digno de merecer o perdão de Deus, mas não quer liberar o perdão para o próximo. Como assim? Não pode. Aquilo que aconteceu lá no passado, é lá no passado. Se Deus está te dando a oportunidade de conviver ainda com essas pessoas, é para que você tenha relacionamentos novos. É para que sejam relacionamentos sarados. E talvez você não esteja vivendo isso porque está vivendo uma experiência antiga. Está vivendo lá no passado. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque ela ficou lá, ela queria ficar lá. Ela queria estar lá. Você tem que estar onde Deus deseja que você esteja. É um ano de despertar. E quando a gente procura no dicionário o que é despertar, despertar é agir, irmão. Despertar é reagir, é sair da inércia. Mas mais que reagir, é agir. Não fique só reagindo às coisas. Não deixe que as coisas te conduzam e você só fique reagindo. Vou fazer isso aqui para reagir, para não cair. Vou reagir. Não. Haja. Eu vou consertar a parede que caiu, eu tenho que reagir agora. Não. Não espere tudo desmoronar para você reagir, não. Haja. É o meu casamento que precisa de manutenção? Eu vou agir. Eu vou tomar iniciativa, eu vou chamar meu esposo, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. Deus está mandando eu sair de qualquer lugar, de fazer diferente. Deus está mandando eu não negociar princípios. Eu não vou negociar. A Bíblia a gente não se negocia. Eu costumo dizer que a minha opinião, irmão, não vai levar você para canto nenhum. Então nem precisa você me perguntar a minha opinião. A opinião que leva a gente para qualquer lugar é a palavra de Deus. Ela é bússola para a minha vida e para a sua vida. Não é o que a Daiane acha, não é o que os líderes acham, é o que a palavra diz. Porque eu vou errar na minha opinião com você. Mas a palavra nunca vai errar. Então não negocie. Deus está falando, não faça isso, não faça. Eu percebo que hoje os crentes, eles estão ficando como se fossem aguados, né? Eles querem agradar as pessoas. Não, irmãos. A porta continua estreita. Ela não vai se alargar por mim, por você. Ela vai continuar estreita. Então não negocie em princípios. Eu costumo falar para os jovens que a gente não tem que falar com vergonha que é cristão. A gente tem que falar com convicção. Pô, eu sou cristão. Deveria ser assim, né? As pessoas perguntam, tu é cristão? Mas deveria ser assim, tu não é cristão? Não deveria ser assim. Tu não é? Pô, cara, como tu não é? Tinha que ser assim. Então não negocie princípios. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Fala para Deus te tirar do passado. Fala para Deus te ajudar a avançar, a despertar nessa noite. Peça para Deus te ajudar a agir, a se movimentar. Ele tem coisas lindas na sua vida. Ele tem coisas grandes na sua vida. O novo de Deus está chegando sobre você. Peça a Ele qual é a área que você está precisando viver algo novo na sua vida. Peça a Ele sem medo nessa noite. Ah, querido, é como o pastor sempre fala, a gente tem que estar debaixo de uma palavra profética. E o que você tem feito sobre essa palavra na sua vida? Agora não tem mais a ver com o que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. A palavra de Deus diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer, isso é certo. Agora é com você.